umas queridas aqui, novas aqui, né? Obrigada. Suilene, a Vera, que bom que vocês vieram, tá? Eu queria fazer a leitura do texto que a gente vai estudar hoje, das mulheres que a gente vai estudar hoje, tá? Está em Filipenses 4, de 2 a 7. Vamos de 2 a 7, tá? Vamos lá. Espera um pouquinho. Filipenses 4, 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordantemente aonde? De que forma? No Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e como os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, longanimidade, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o 8, né? Que aqui talvez fecha a questão com a Evódia e com a Síntique, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, que é justo, que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, porque o Senhor deixou a Tua palavra escrita para que nós pudéssemos ter acesso a tudo aquilo que o Senhor nos ensina, a tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, a tudo aquilo que nos coloca diante da Tua face e glorifica o Teu santo nome. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus que esta palavra se torne vida em nós, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente, e que tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, e que há louvor, permeie e esteja dentro da nossa mente, que nós possamos ter um coração voltado para o Senhor e a nossa mente totalmente cativas a Ti. Ensina-nos, Senhor, através dessas mulheres, e o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Amém. É no Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meninas, bem-vindas a todas. Muito bom estarmos juntas, né? Bem-vindas às nossas visitantes, que a gente espera que não continuem como visitantes, continuem como participantes, né? E glória a Deus por essas duas personagens que o Senhor nos trouxe, que Ele menciona na palavra, que o apóstolo Paulo menciona, de nomes muito característicos, né? Evódia e Síntique. A Elô leu o texto e quanta riqueza, né, irmãs? Quanta coisa em tão poucas linhas como sempre, né? O Senhor nos surpreende. E essas duas irmãs, elas estavam em desavença, né? E o apóstolo Paulo, ele tinha começado, elas faziam parte da igreja de Filipos, lá em Filipenses, que foi aquela igreja que ele começou com Lídia. Lembram da Lídia, que vendia púrpura, que nós estudamos ela? E o apóstolo Paulo fica na casa dela, ensinando aquele grupo que foi batizado, as mulheres e depois outros também. E dali cresceu um grupo. E nesse grupo nós temos Evódia e Síntique, né? Paulo menciona esses dois assim, ó. Meus amados, queridos irmãos, minha alegria e coroa. E depois ele repete amados. Olha quanta palavra bonita. Amados, queridos, alegria e coroa. Amados novamente, né? Então, fica claro que eram irmãos muito preciosos, irmãos com testemunho, né? E quando ele fala alegria e coroa, é muito bom, né? Ser alegria
na vida de alguém, né? E não ser tribulação, né? E coroa se refere a muita coisa. Coroa na palavra, ela tem várias aplicações. No caso de Paulo aqui, é no sentido de honra, de galardão, porque eram irmãos que foram fruto do ministério dele, um ministério bem difícil, né? Ele ficou preso lá, vocês lembram, lá em Filipos nessa ocasião, de quando ele encontrou Lídia. E esses irmãos cresceram ali no conhecimento do Senhor e deram testemunho. Então eles eram a coroa dele, a alegria dele. Que coisa maravilhosa, né? Ser referido por Paulo assim. Mas essas duas irmãs que têm essa desavença, Paulo não deixou claro se era entre elas duas ou se as duas contra alguém mais, ou o grupo, o resto do grupo, a gente não sabe. Também não sabemos que desavença era essa, qual que era o motivo. Mas na verdade isso não importa, né? Porque aí a aplicação ela é multiforme. Mas Paulo as exorta a sentirem o mesmo no Senhor. Mas não é sentir de sentimento, porque a gente sabe que o coração do homem é enganoso, né? Não é pra gente ir pelo nosso sentimento. Para sentir o mesmo no Senhor, ele fala. Em alguma versão, na versão inglesa, é ter a mesma mente no Senhor, que aparece em outras, né? E, então é tudo no Senhor. Elas tinham que afinar a mente delas no Senhor, a mente, para ter esse sentimento, esse pensamento, esse entendimento no Senhor. Porque o Senhor, porque Ele é o único, perfeito e imutável, né? Ao contrário de nós, dos nossos sentimentos. Isaías 55:10 diz assim, que os pensamentos dele são diferentes e mais altos que o nosso. Então, com certeza, elas não estavam enxergando a situação da forma que o Senhor queria, né? Então, vamos ver o que é ter essa mente no Senhor, que é uma das aplicações da palavra aqui, uma das versões. Romanos 12:2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, palavras-chave aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ter a mente do Senhor é um processo que exige uma renovação da nossa mente, e essa renovação que nos leva a ser transformadas. Quando o Senhor nos salva, Ele dá início a esse processo, que é a santificação. E assim, nós vamos entendendo cada vez mais a sua vontade e renunciando a nossa, né? No caso dessas duas irmãs de Filipos, a vontade do Senhor é que a mente delas fosse renovada e elas fossem consequentemente transformadas no entendimento delas e passassem a pensar como Ele em prol do corpo. Então, o que elas estavam fazendo, de alguma forma, estava prejudicando ali o grupo. A palavra usada aqui, transformação, só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aqui e em Tito 3:5, mostrando que é uma obra do Espírito Santo. Se a gente tivesse condição de nos transformar, o Senhor não precisaria ter vindo nem deixado o Espírito Santo, né? A gente sabe que é impossível para nós, é uma obra sobrenatural. É Ele que renova a nossa mente, o nosso entendimento. A forma, guardem bem essa palavra, como nós entendemos as coisas. Nós entendemos as situações de acordo com o nosso ponto de vista, certo? E nós buscamos os nossos interesses nessas situações. Por isso, nós precisamos ter a mente do Senhor formada em nós, por essa renovação que o Espírito Santo opera nela, através da nossa exposição à palavra, conhecendo o Senhor, conhecendo as suas ordenanças. E assim a gente passa a considerar os outros, os seus interesses e necessidades acima de nós mesmos, né? Precisamos aprender a buscar em todos os relacionamentos os interesses do Senhor e do seu reino. Então, não ter relacionamentos buscando o nosso ganho próprio. É sempre para o ganho do Senhor e do corpo. E, gente, falando, vocês guardaram forma, né? Forma e forma. Então, transformar. Trans é mudar. Forma e forma têm o mesmo sentido. Então, o que acontece? Eu trouxe umas coisinhas aqui para vocês verem. Vamos supor que esse fundo aqui, todo mundo sabe o que é isso? Artigo de luxo, requintadíssimo. Todo mundo sabe, né? Que algumas dessas formas, elas têm um fundo inteiro, né? Vamos supor que essa aqui tivesse o fundo inteiro.
Mas de repente, o inimigo lança um dardo no teu coração. E a tua raiva vem para frente. Aí o Espírito Santo ia fluir aqui. Ele consegue fluir? Fica você no caminho. Não fica? Então olha como nós, com as nossas exigências carnais, prejudicamos o fluir do Espírito Santo. Então se o Espírito Santo, vamos pensar numa unção, numa água viva aqui do Senhor, não ia fluir, ia ficar só aqui girando no mesmo lugar. O que as pessoas iriam ver? Você. Não é? Essa é a primeira, tem mais. Agora vamos supor outra coisa assim caríssima que eu tenho. Vamos supor aqui que essa também tivesse o fundo assim, todinho inteiro. Mas de repente, o que acontece? Você começa a dar brecha. Você começa a dar brecha. O Espírito Santo vem, ele vai permanecer em você? Não. Você vai perder tudo que ele depositou. Porque você deu brecha e deixou isso aqui acontecer. Né? Quem diria, né? Isso aqui é de aplicação bíblica, né? A gente fala sério. Deus é bom demais. Muito didático. Aí vamos supor que você não tá assim, igual essas duas aqui, Evódia e Sintique, mas você tá assim, com umas arestas um pouco, essa aqui é bem velha, tá gente? Era da minha mãe. Com as arestas bem assim quadradas. Se o Espírito fosse fluir aqui como uma água, ele não ia bater? Não ia ficar nos cantos aqui? Né? Porque as suas arestas ainda não foram totalmente trabalhadas. Já melhorou isso aqui. Já está bem melhor, o fundo já está inteiro, mas ainda tem algumas coisas para serem feitas. Então, tchan, 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 tchan. Essa, gente, essa daqui, ó que belezinha. Fundo inteiro, não tem furinho de brecha, não tem nada no caminho dela mesma, né? Se colocar uma aguinha aqui, a unção aqui, ela vai correr. O que as pessoas vão ver? Não vão ver você. Então a transformação, porque isso aqui é uma forma. O que vier de líquido, de massa, que for depositado aqui, vai tomar a forma. Isso aqui, né? A forma da forma. Então, meninas, é essa forma aqui que vocês têm que ter. Todas nós, meninas. Amém? Gostaram? Ah, boa, né, gente? Deus muito bom. Tem uma coisinha mais depois. Depois eu junto tudo isso aqui, tá? Antes que a Irene brigue comigo que eu tô fazendo bagunça. Então, gente, isso pra mim, o Senhor trouxe quando eu tava pensando em forma e forma. E eu falei, mas é bem isso mesmo, né? Às vezes tá na nossa cara e isso é uma situação assim que o Senhor revela. Isso daqui, essa última aqui, ela é contra a nossa natureza, essa redondinha aqui. Ela não é o nosso normal, né? O nosso normal é mais para essa, aquela outra lá, infelizmente. Mas a transformação que vem por essa renovação, ela ocorre tanto. Para você chegar a ser como essa forminha redonda aqui, ela ocorre de uma forma dupla, né? É 2 Coríntios 3,18. E esse versículo a gente viu lá em Abigail. Não sei se vocês lembram, né? Que foi o que rei Davi viu nela, quando ela se curva para evitar toda aquela desgraceira que aconteceu lá na terra dela. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então tem muita informação aqui. Então o que começa dizendo? Todas nós. Então todas nós temos que ser transformadas. Ninguém tá, só o Senhor Jesus que, né, que não precisaria disso, não precisa disso. Reflete como um espelho. O quê? A glória do Senhor. É assim que nós vamos o quê? Sendo transformados. Então nós somos transformados se a gente refletir a glória do Senhor. Na mesma imagem dele pelo Espírito, como a gente viu aqui. Então, o que acontece? Outro item muito caro. Olha só. Se eu fizer assim, o que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Não, mas o que vocês estão vendo aqui? Vocês. Vocês estão vendo? Vocês. Agora, se esse espelho estiver aqui, supondo, né, que eu estou olhando para o Senhor, aqui eu vou refletir, ou eu não vou refletir nada, vocês vão ver a mim mesmo, ou eu vou refletir
o Senhor. No máximo eu posso copiar alguém, tentar imitar a santidade de uma pessoa e vou refletir ela. Mas o ideal é que eu, como um espelho, reflita. Olha a imagem ali no teto, ó. Né? A glória do Senhor. Então, a gente teria que andar sempre assim, né? Ia tropeçar um pouco, mas é o jeito que o Senhor deixa aqui falando. Isso quer dizer o quê? Que a gente não olha para nós mesmas e a gente não olha para aqueles que nos cercam no sentido de fazer igual eles. A gente é encorajado pelos irmãos que são firmes, a gente é encorajado, motivado. O Senhor nos deixou muitos exemplos na palavra para nós imitarmos, mas visando o que do Senhor eles têm, não deles mesmos, certo? Tudo bem até aí? Bastante informação já, né? Então nós precisamos nos colocar diante do Senhor para refletir a sua glória e não a nós mesmas, ou a nossa vontade. Vemos sua glória em seus feitos entre seu povo, mas principalmente na sua palavra. Então a forma de refletir o Senhor é aprendendo dele na palavra. É diante dela, da palavra, que o nosso coração é revelado. A gente vê uma coisa na palavra que a gente sabe que o nosso coração não está igual e a gente pede para esse Espírito Santo vir mudar, né? E aí, humildemente, para que ele haja e mude essa forma. Então, o nosso coração, às vezes, ele vai estar assim algum dia. A gente tem que pedir para o Senhor vir e transformar de acordo com essa outra, para a gente refletir a glória dele. E é assim que o corpo deve caminhar, e é isso que Evódia e Cinti que deviam ter feito e não fizeram, né? Então vamos pensar aqui um pouquinho nos interesses dos outros, que é o que a gente estava falando. Quando nós somos transformados e passamos a pensar e entender com a mente de Cristo, a primeira coisa que acontece é que nós tiramos os olhos de nós mesmas e passamos a priorizar os irmãos e os interesses do reino. Passamos a sentir o mesmo, mas esse sentir, entendam, é pensar, tá? Como diz o nosso texto de hoje. E também Filipenses 2:2-5 diz assim: sintais o mesmo, ou seja, pensem da mesma forma, tendo o quê? O mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Aí ele continua dizendo assim: nada façais por contenda. Contenda é briga, é desavença. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Bom, então o versículo é muito explicativo, né? A gente tem que sim, buscar como um corpo sentir a mesma coisa, o mesmo amor, o mesmo ânimo, e deixar por lado as brigas, deixar por lado o orgulho, fazer por humildade, considerando o outro superior a mim, né? Porque eu fazendo isso, o que acontece? Acontece que todos vão ter o mesmo sentimento que é Jesus. Ele não considerou nós superiores a ele mesmo? Ele não morreu por nós? Então é nessa linha que o que está sendo falado aqui em Filipenses. E aqui nessa parte assim, ó, cada um atente para o que é propriamente seu. O seu o quê? A interpretação é interesse, vontade, objetivo. Então assim, você não atente para isso, melhor dizendo, né? Não atente cada um para o que é propriamente do seu interesse, da sua vontade e do seu objetivo. Coloque os outros superiores a si mesmo para que todos sintam o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Na versão King James, considerar os outros superiores a nós mesmos significa o seguinte: estimar os outros a mais do que a mim mesmo. Então ter uma estima maior, uma consideração maior. Evódia e Cinti, que estavam insistindo no que elas queriam, nós não sabemos o que é, não considerando a outra parte superior a elas mesmas. Elas estavam atentando para o seu próprio interesse na questão divergente. Nós precisamos alinhar os nossos interesses com os dos irmãos, de acordo com a vontade do Senhor, e não a nossa, né? Buscar os interesses do reino em tudo, senão nós também teremos desavenças e diferenças no meio do corpo. E se necessário para o nome do Senhor ser glorificado e não se escandalizarem conosco, principalmente os de fora da fé,
nós temos que renunciar à nossa vontade. O Senhor não renunciou a dele, né? E 2 Coríntios 5:17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos deixar o Senhor eliminar esse jeito nosso. Esse jeito nosso não pode continuar com a gente. Ele tem que ir ficando velho e ficando lá atrás. Para que nossas vontades e interesses sejam renovados. Para a gente conseguir colocar as pessoas acima de nós mesmos, né? Deixar as coisas velhas para trás é a expressão prática de transformação. Quando você vai deixando o que é para trás, as coisas velhas para trás, você vai adquirindo coisas novas. E essas coisas novas deveriam ser as coisas do Senhor, né? Do reino. E aí, Hebreus 12 fala assim, dentro dessa linha, pensando em Evódia e Sintique: seguir a paz com todos e a santificação. Então nós temos que seguir a paz e a santificação, porque continua assim o versículo: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então olha que sério, gente. Vocês lembram, eu acho que é Mateus 5 ou Mateus 6 que falam que chega um grupo e fala: mas Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos tanta coisa no seu nome. Ele fala assim: mas eu não conheço vocês. Eles professavam o nome do Senhor, eles agiam no nome do Senhor, mas eles não tinham relacionamento com o Senhor. Consequentemente também não eram transformados. O Senhor fala o quê? Nunca vos conheci. Nunca, porque a gente só conhece aquele com quem a gente caminha junto, não é? Eu sei o nome da maioria de vocês, mas conhecer são com aquelas que eu tomei junto, não é verdade? Então, é a mesma coisa. Aí ele continua dizendo assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, olha lá, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E ele fala: vos perturbe. Se entre nós, uma de nós tiver uma raiz de amargura, na nossa convivência vai vir a perturbar. Não é só essa pessoa mais autônoma. Acaba que essas coisas, elas meio que contaminam, né? E ele fala assim: porque por essa raiz de amargura, muitos são contaminados. Então, olha, gente, que coisa terrível, né? Parece, a pessoa é meio amargurada. Isso não é leve. Na palavra, isso tem um peso muito sério. E ele contamina o corpo, isso. A gente tem que lutar contra. Na verdade, clamar a graça do Senhor para conseguir lutar contra, né? E assim, parece que seguir a paz é uma sugestão. Sigam a paz, procurem a paz. Mas olha só o que fala Romanos 12. Façam todo o possível para viver em paz. A palavra de Deus se complementa. Então, ele fala lá, segue a paz, mas depois ele fala assim: mas não é tranquilo não, é com todo o teu possível. Siga a paz com todos, viva em paz. Faça todo o possível para viver em paz com todos. E pode ser que Evódia e Sintique tenham contaminado a muitos com a carnalidade delas e deveriam ter feito o possível para apaziguar a situação. Apaziguar, a palavra já fala, né? Você age de uma forma que vai gerar paz na situação. Irmãs, não tenham medo de considerar os outros superiores a vocês mesmos. A obra é de Cristo e Ele está no controle de tudo. A vontade dele sempre será feita, sempre, mesmo quando seus filhos resistirem. Mesmo se a outra parte estiver errada, ou ele vai mudar a situação, a outra parte, a circunstância, ou ele vai mudar o nosso coração. E a gente vai ficar tranquilo com aquilo. Isaías 26, 3, 4 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente de novo, está em ti. Então eu posso estar sendo alvo de uma injúria, de uma injustiça imensa no meio do corpo lá que eu convivo. Eu abro mão dos meus direitos, eu renuncio, fazendo o possível para viver em paz, né? E só o Senhor pode dar essa paz para a gente fazer uma coisa dessa. Mas por quê? Porque eu sei que a vontade do Senhor vai se cumprir. O Senhor Jesus foi ultrajado. Então o que é o nosso orgulho, o que é a nossa reputação perto do que o homem perfeito, né? Que abriu mão. E aí a gente consegue enfrentar uma situação assim, para o corpo sair ganhando, para aquilo não contaminar os outros, né? Sabendo que a pedra na nossa coroa está reservada lá. A gente não precisa ter justiça nesse mundo, né? Nosso galardão é no reino, né? E tem um versículo que eu gosto muito, só que eu não lembro, nunca lembro a referência, acho que é João,
que fala assim, que no final, todas as coisas serão reveladas. Tudo vai ficar esclarecido. O que hoje pode ser injustiça para nós, na glória vai ser descoberta a verdade. Então isso dá muita paz para ele não precisar bater o pé agora, em prol do corpo, né? E aí, dentro desse versículo que fala, cadê? Filipenses 2, que ele estava falando lá, né? Considere os outros superiores, sintais o mesmo, tudo que eu li ali na metade. O apóstolo Paulo continua e ele cita 4 pessoas, inclusive ele mesmo, que viveram essa realidade, né? Então a primeira é Jesus, que ele fala dos versículos 5 a 8. Ele fala assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Então assim, ó, a gente é obediente buscando a paz com todo mundo, né? Isso nos leva a nos humilharmos como Jesus se humilhou, a agir como servo como ele agiu, né? Então, nós não temos que ser imitadores de Cristo. A própria continuação do texto traz, primeiro Jesus, né? Ele morreu, ele nos amou, morreu por nós, nos perdoou, nos aceitou, justificou. Deu a vida eterna e uma herança celestial, tudo de graça, na maior injustiça, né? Colocando a sua posição celestial abaixo, se humilhando em forma de homem, ele abriu mão dela. E ainda em Lucas 22, 27 diz assim, Jesus mesmo falando, ó, pois qual é o maior que está, ele fala assim, pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Aí ele fala, eu porém entre vós sou como aquele que serve. Ele abriu mão, ele serviu, né? E ele é o primeiro exemplo. O segundo é Paulo, no versículo 17. E ele fala assim, e ainda que eu seja oferecido como oferta sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Lembrando que sacrifício não é um esforçozinho, sacrifício na palavra é morte. Então, se eu for uma oferta de morte, em prol da fé de vocês, isso para mim, eu me alegro e me regozijo. Então, se eu tiver que evitar uma contenda onde eu estou, no corpo, né, como sacrifício, como uma morte do meu orgulho, como sacrifício para o Senhor, ainda eu vou me alegrar, igual o apóstolo Paulo, se o Espírito me capacitar, né? Com a capacitação do Espírito, porque isso vai contra a nossa natureza. E lá em 1 Coríntios ele fala assim, eu afirmo, eu protesto, mas eu afirmo que cada dia morro, gloriando-me em vós. Ele não gloriava em si mesmo, ele gloriava de ver a fé dos irmãos fortalecida, né? Por vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor, né? Olha só, ele morria a cada dia, ele abria mão da vontade dele, da justiça dele, de tudo dele a cada dia, em prol da fé dos irmãos. O terceiro citado é Timóteo. E Paulo fala assim para Timóteo, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei... Não, desculpa, ele está falando de Timóteo para esses irmãos, tá? Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Olha que lindo! Paulo e Timóteo concordavam no Senhor. Não tenho ninguém de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Por quê? Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. De todo mundo que Paulo conheceu, ele tinha Timóteo, que pensava igual a ele, que abria mão de si mesmo para as coisas do reino, né? Aí ele continua dizendo assim, mas bem sabeis qual é a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então ele foi um filho para Paulo, né? Que coisa linda isso, né? E tinha realmente, ele absorveu tudo que Paulo era, né? Aparentemente uma boa parte, pelo menos. E o último é Epafrodito, que é o quarto. Ele fala assim, julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto ele tinha muita saudade de vós todos,
e estava muito angustiado. Ele estava muito angustiado por quê? Porque ele tinha saudades? Não, de que vocês tivessem ouvido que ele estava doente. Ele estava doente e preocupado, que os irmãos se preocuparam que ouviram que ele estava doente. Olha só, Deus vai falar assim, os irmãos lá, né, não vão saber que eu estou doente, não vão orar por mim, ninguém mandou carta nenhuma, não. Ele fala assim, gente, eles ficaram sabendo que eu estou doente, eles vão ficar preocupados comigo. Olha só, gente, que coração. Aí ele falando, né, Paulo falando para os filipenses, recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra. Por quê? Ele estava assim com uma gripezinha? Não. Pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte. Gente, que coisa tremenda. Mais uma pessoa que tinha a mente de Cristo. Não fazendo caso da vida para suprir comigo a falta do vosso serviço. Então ele entrou no lugar dos irmãos filipenses para ajudar Paulo. Teve alguma situação ali que não permitiu. Quase morreu e ainda ficou preocupado que os irmãos iam se preocupar com ele. Igualzinho a gente, né? Esses irmãos praticaram o que Colossenses 3:2 diz. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E para terminar, irmãos, eu vou reler o trecho que a Elô falou, né? Que é o encerramento dessa parte, que fala assim, que são outras características de quem tem essa mente de Cristo. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade, o seu equilíbrio, notório a todos os homens, porque perto está o Senhor. Né? Então trata de se equilibrar, porque o Senhor está voltando. Não estejais inquietos, né, por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. Se você pensar nessas coisas, você vai ter a mente de Cristo. A palavra já deixou a receita aqui. Por que nós não temos a mente de Cristo? Porque nós colocamos os olhos em nós mesmos, os olhos nas circunstâncias, os olhos a nossa ansiedade cresce, a nossa inquietação, a inquietação vai derrubando a fé. Por isso, agora, se você pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor, no próprio Jesus Cristo, com certeza você vai ter a mente dele, né? E que o Senhor nos ajude, irmãos, nos ajude, isso é um exercício, a gente tem que renovar nossa mente nisso todos os dias, né? E dessa forma, se cada um de nós fizer isso, como membros, né, pedras vivas da igreja, a igreja vai viver o que 1 Timóteo 2,8 fala, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Isso acabaria no meio do corpo de Cristo. E que o Senhor nos transforme a nossa mente a esse ponto, para que possamos dizer todas juntas, nós temos a mente de Cristo, que é 1 Coríntios 2,16. Amém?